A paz de Cristo a todos. Aqui que vos fala é o servo, o pastor Gilberto Lopes. Eu gostaria de trazer uma palavra para o coração de vocês. Gostaria de ler aqui em Êxodo 14:31, que diz: E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Queridos, a melhor atitude que nós devemos tomar na vida é entregar a nossa vida a Cristo. Mas devemos nos posicionar de como serviremos ao Senhor. E como a própria palavra diz servir, nós devemos, queridos, caminhar com o Senhor como servos de Deus. Antes, queridos, nós servíamos ao mundo. O povo de Israel estava no Egito e servia a Faraó. Mas quando Deus os libertou, eles deixaram de servir a Faraó. Começaram a andar em liberdade, mas servindo agora a Deus. Em Levítico, capítulo 25, versículo 55, nos diz que Deus tirou os seus servos do Egito. Eles passaram a clamar, queridos, e Deus lhe enviou um libertador e os tirou do Egito com mão forte. Então nós, queridos, agora, nós estamos caminhando com o Senhor, orando, buscando intimidade com Deus, não é? Nos arrependemos dos nossos pecados e devemos nos posicionar a Deus como servos. Antes, queridos, de ser policial, você é servo. Antes de ser professor, você é servo. Antes, queridos, de ser pastor, você é servo de Deus e deve ter atitude de servo. Devemos perceber, queridos, que em Daniel 6:20, quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele foi até Eli. O que Eli orientou a Samuel? Que ele voltasse para o seu quarto e quando ouvisse alguém chamando ele, uma voz chamando o seu nome, que ele dissesse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, quando, queridos, nós nos posicionamos como servo, nós ouvimos a voz de Deus. Deus se revela para nós. Deus se revela para quem é servo, para quem tem atitude de servo. E nós não devemos deixar de nos posicionar como servos de Deus. Agora, devemos perceber, queridos, que apesar, de nós somos servos, nos posicionamos como servos de Deus, não devemos, queridos, estar alheio às coisas, Nós devemos buscar conhecimento, Nós devemos aqui perceber que no Salmo 119, versículo 125, o salmista nos diz: Senhor, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Então, queridos, nós devemos buscar, pedir a Deus entendimento, queridos. Nós devemos nos posicionar, ler a palavra de Deus, buscar conhecimento, devemos buscar a graça, devemos dobrar os nossos joelhos, Devemos ter intimidade com o Senhor, mas crescer na palavra, buscando conhecimento e crescendo na graça, queridos, Crescendo em estatura, porque a palavra de Deus diz que a única forma do povo ser destruído é a falta de conhecimento. Então, o fato de nos posicionarmos como servos não significa que nós não temos que buscar conhecimento. Nós devemos buscar, mas também com atitude de servo, na graça, sempre na oração, pedindo humildade, porque nos arrependemos e deixamos o erro. Servos de Deus, busca a vontade de Deus e busca na sua palavra. Não é, queridos? Devemos perceber também, queridos, que em Mateus 10:24, queridos, nós devemos ler aqui, eu vou ler aqui na palavra de Deus, que diz: Mas o discípulo não é mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Queridos, nós somos servos. E nós não somos mais do que o nosso mestre, do que o nosso Deus. O nosso Deus é soberano, Ele é todo-poderoso. E nós devemos perceber, queridos, que se Ele é Senhor e nós temos atitudes de servo, não devemos questioná-lo. Não devemos, estar, querido, colocando circunstâncias para atender a direção de Deus, colocando condição para atender a orientação de Deus. Nós somos servos, querido, devemos ter atitude de servos. Servo de Deus atende a direção de Deus. Servo de Deus se posiciona conforme o Senhor, o Todo-Poderoso, se posiciona. Nós devemos aqui também perceber, queridos, que em Gálatas 4:7, isso é muito importante, queridos, nos diz assim: portanto, já não
já não és mais servo, mas filho. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. Queridos, Deus nos posicionou como filhos. E nós devemos aceitar essa posição. E somos herdeiros de Deus. Não é porque somos filhos. Mas o fato de nós nos posicionarmos e aceitarmos, não é, a direção, né, e a posição que Deus nos deu como filhos, devemos continuar com atitudes de servos de Deus, queridos. Porque até o seu próprio filho, eu vou ler aqui em Mateus 12, 18, que diz: eis aqui o meu servo, falando de Jesus. Deus Pai chamando a Jesus: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Jesus, Filho de Deus, foi chamado de servo. Imagine a gente, queridos. Imagine nós. Não tem grande no nosso meio, queridos. Não tem aqui, queridos, ninguém com posição. Diante do Senhor somos todos servos. Temos que entender isso, queridos. Tá? Então nós temos que tratar bem o nosso próximo, porque é de servo para servo, queridos. Nós devemos nos posicionar como servos, alegres, felizes por sermos servos. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Temos herança, vamos entrar. Deus nos trata como os filhos, mas não devemos questionar o que Deus diz. Atitude de servos. Antes de tudo, somos servos de Deus, queridos. Servos de Deus. Nós devemos aqui perceber, queridos, que dentre nós temos servos e devemos nos humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Eu gostaria de ler aqui Mateus 23, do 10 ao 2, que diz: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Então o maior tem que ser servo. O que se acha melhor, que tem mais conhecimento, que se acha mais forte, atitude de servo. E diz assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que si mesmo se humilhar será exaltado. Por isso que da atitude de servo, se humilhe. Atitude de servo, porque os humilhados serão exaltados. Se você achar que está por cima da carne seca, se você achar, porque eu sou pastor, eu vou tratar um diácono como algo que tem menos poder, menos valor, queridos, somos servos. Servos trata servo bem. Não é porque um pastor tem mais responsabilidade do que um auxiliar, do que um diácono, que deixa de ser servo. Você só tem uma responsabilidade maior. Você é servo. No seu trabalho, lembre-se, queridos, você pode ter uma posição de gerência, você pode ser proprietário de alguma coisa, mas no reino de Deus você é servo. Lembre-se, atitude de servo. Nós devemos ter atitude de servo, que o Senhor pergunta: quem é o servo fiel e prudente? Quem é, querido? Quem é o servo fiel e prudente? Nós podemos ler aqui Mateus 24, vou ler aqui a palavra de Deus aqui. Em Mateus 24 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é o seu senhor, que constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu servo? Continua o texto falando assim: bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Como? Fiel e prudente. Ele vai voltar, queridos. E ele quer que nós continuemos. Em que posição? Em que atitude? Qual a mente do servo? Fiel ao Senhor e prudente. Deus quer servos, queridos. Servos fiéis. Mas às vezes, queridos, nós somos fiéis, buscamos, mas não somos prudentes. Vigilância, queridos. Servo vigia. Servo também, queridos, ele não é alienado. Servo, ele não faz qualquer coisa. Servo, ele busca saber se aquilo é de Deus ou se não é. Servo, ele busca orientação, se está no caminho certo ou não é. Não é porque é servo que vai seguir qualquer orientação. Ele só serve orientação do seu Senhor. Servos de Deus, antes de tudo, servos, queridos. Então, a palavra continua dizendo assim, querido, a palavra continua dizendo: bem-aventurado, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens.
Se você é servo, querido, não se preocupe. Não fique achando, mas ser servo é ser menos. Ser servo não tem status. Querido, no reino de Deus a melhor coisa é ser servo. É a melhor coisa. Deus vai te salvar, vai te levar para a eternidade, queridos. E a palavra de Deus, eu vou repetir aqui a palavra, que estou lendo na Bíblia. Bem-aventurado aquele servo, e que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Em Mateus 24, do 45 ao 47. Querido, Deus vai colocar você, Deus está prometendo aqui uma promessa, servo fiel e prudente, Deus exaltará e colocará sobre seus bens. Querido. Você vai andar sobre ruas de ouro, seu corpo glorificado, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Atitude de servo. Servo, querido, não queira se sobressair, quem exalta é Deus. Se você se humilhar, Deus coloca na posição. E se a gente busca uma posição que não é de Deus, tudo é temporário e o tombo é certo, queridos. Atitude de servo. Antes de tudo, servos de Deus, queridos. A palavra de Deus também diz, queridos, que nós devemos estar com a atitude de servos, mas sabendo que o amor é de filho. Sabendo, querido, que o trato é de filho. Sabendo, querido, que Deus não te olha como menos porque você tem a atitude de servo. Ao contrário, é um filho com atitude de servo. Um filho que se alegra em adorar. Se alegra, querido, em louvar o Senhor. Se alegra em trazer uma palavra que não nega a oportunidade, de estar fazendo a vontade do seu Senhor. E que busca no seu coração, em sinceridade, em espírito, adorar o Senhor como a mulher samaritana. Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E para adorar em espírito, queridos, atitude de servo, com posição de filhos, mas atitude de servo. Para terminar, querido, para não ser tão longo, eu gostaria de mostrar aos irmãos duas vantagens de ser servo. Quais são as duas vantagens, queridos? A palavra de Deus diz aqui, em Mateus 25, 21, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no meu gozo do teu servo. Servo bom e fiel, Deus colocou no muito, porque foste fiel no... Deus te colocou no pouco, porque foste fiel no pouco. Por ser fiel no pouco, Ele te coloca no muito. E diz, entra para o teu gozo. Queridos, você vai viver a eternidade se você for servo. Atitude, humildade, arrependimento, tranquilidade, mansidão, os frutos do Espírito, frutos de servo. Seja servo de Deus, que não se preocupe em demonstrar poder, não se preocupe em demonstrar posição. Servo, Deus exalta. Servo, Deus coloca na posição. Servo, Deus promove. E servo, entra por gozo do Senhor, entra para a eternidade. Mais uma vantagem de ser servo, querido. Diz a palavra de Deus aqui. Atos 2, 18 diz, e também meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. O Espírito do Senhor vai ser derramado sobre seus servos. Você terá um derramamento do Espírito Santo de Deus. Você terá intimidade. O Espírito Santo fica dentro do coração que é servo. Atitude de servo. Atitude de quem adora. Atitude de quem se humilha. Atitude de quem, queridos, quer estar na presença de Deus. Atitude de servo. Se você é servo, vai entrar para o gozo do Senhor. Bom e fiel servo. Entra para o meu gozo. E se você é servo, Deus derramará sempre. O Espírito Santo dele estará sempre dentro de você com a atitude de servo. Agora, querido, eu gostaria aqui de fazer só algumas considerações rápidas para os irmãos. Não se confundir, queridos. Não confunda. Não é autoridade com arrogância. Quem tem autoridade, queridos, quem Deus dá autoridade, pode ser servo. Pode ser servo, querido. Deus, você pode ter uma autoridade com atitude de servo. Não é? Se você tem uma posição, se você é servo de Deus,
Deus vai te posicionar de forma que você seja aceito naturalmente. Não haja com arrogância, atitude de servo, queridos. Tá bom? E outra coisa, queridos, servo não é questionador. Servo lê a palavra, mas busca a paz. A Bíblia diz seguir a paz com todos. Servo, se quiser, não é, pautar alguma coisa que você pensa diferente, alguma situação, querido, chega também com a atitude de servo, porque servo com servo se entende. Não é? Você pode querer colocar alguma situação, uma coisa que você viu diferente, uma posição diferente, mas com a atitude de servo. Que o outro lado, com a atitude de servo, vai sentar e vai conversar e vai buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Ah, mas o outro, querido, ele não quer me ouvir. Ah, o outro, ele não me dá a opção. Ah, o outro, querido, atitude de servo. Deus ouve quem é servo. Vai entrar por gozo quem é servo. Seja humilde. Seja servo, busque conhecimento da palavra, busque a graça, ore, tenha uma vida de oração, de intimidade com Deus, o quarto secreto. Entra para o teu quarto, ora a Deus, que em secreto ele ouvirá os seus servos. Somos filhos, mas com atitude de servo. Que Deus abençoe a todos, queridos. Que você saiba, que você entenda que servir a Deus vale a pena. A atitude de servo vale a pena. A promessa só para quem é servo. Eu não vou estender essa mensagem, porque já passou algum tempo. Mas saiba que Deus gosta de pessoas que tenham atitude de servo. Filhos, cordeiros com Cristo, mas com o coração de servo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seja servo de Deus no seu coração. Que um dia Cristo irá nos buscar e ele dirá: servo bom e fiel, entra com o meu gozo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.